Bom, pessoal, bom dia aí para os que entraram agora. Acho que já podemos começar, pelo menos com uma introdução, né, e enquanto os demais vão entrando, tá? Bom, meu nome é Kleber, vou fazer aqui uma apresentação dos palestrantes. Eu sou da Pise4, que é uma integradora de soluções, e junto com a Synex Westcom, nós estamos levando esse webinar para vocês sobre o conteúdo de backup, né, uma solução de backup para o mercado SMB, com os fabricantes Veeam, Lenovo e AWS. Junto comigo, nessa apresentação, teremos o Felipe Lacerda, da Synex, que é um engenheiro de pré-vendas Lenovo, e o Rafael Cavalcante, também engenheiro de pré-vendas de Veeam. Enquanto vocês estão, à medida que os clientes, que vocês estão participando, estão entrando, eu vou fazer uma apresentação aqui da Pise4 rápida, para a gente, de fato, entrar no conteúdo daqui 2, 3 minutos, para dar tempo de outras pessoas, né, entrarem. Então, nos apresentando, nós temos aqui o nosso portfólio de produtos, que principalmente gira em torno de Veeam para proteção de dados, Lenovo aqui para a parte de storage, de processamento, servidores, hiperconvergência, e AWS aqui para a nuvem pública, né? Então, são 3 os principais fabricantes que nós trabalhamos, enquanto que temos também, claro, outros produtos, a própria Veeam também tem solução para monitoramento, temos aí VMware, não só para a parte de virtualização, como também para monitoramento de devices, uma solução de UEM, Workspace ONE, a parte aqui de Wi-Fi, redes, né, com RUCOS, segurança, Fortinet, o próprio SentinelOne, que é um produto para um antivírus de nova geração, né, uma proteção de endpoint, e então, e também, né, claro, o Office 365, que vai ser um dos alvos aqui desse webinar. Trabalhamos com outros produtos também, mas esses são, logicamente, os principais dentro aqui de um universo de backup, proteção de dados, nuvem, virtualização, storage, né, processamento, segurança, rede e monitoramento. Tá? Também temos certificações nesses produtos, né, a parte de Lenovo, bem importante aqui, né, o Veeam, e também a AWS. E outros produtos também, onde fazemos trabalhos de health check, migração de dados, assessment, TCO, otimização de custos de nuvem, gestão de backup, consultoria LGPD, melhores práticas contra ransomware, pentest, SOC, política de segurança da informação, e também implementação, claro, de soluções, alocação de profissionais, treinamentos, enfim, temos uma equipe, né, de pós-vendas, de serviços para justamente entregar para vocês, né, um projeto aí de fim a fim, tá? E, bom, acho que já podemos começar, né, de fato, aqui o webinar. Então, dividimos aqui em 5 partes. Primeiro, falar um pouco dos desafios do mercado SMB, depois sobre um pouco de históricos de ataques e incidentes de indisponibilidade que tem acontecido, entrar de fato aqui na solução, né, dentro dos 3 produtos de maneira integrada, apresentar um case de sucesso de um cliente nosso e abrir um tempo aí para perguntas e respostas e sorteio de brindes também, que na realidade, no começo aqui, a gente já vai liberar um QR Code para vocês preencherem um formulário para que no final, né, seja sorteado, tá? Bom, vou começar aqui essa primeira parte de desafios. A ideia é justamente falar um pouco do que a gente entende, do que a gente percebe na prática de cenários comuns no segmento SMB, que seria o mercado aí de pequenas e médias empresas. Claro que, apesar desse webinar estar direcionado para esse público, mas nada impede empresas grandes também que possuem filiais ou projetos específicos também passarem
de repente, necessitarem de uma mesma solução como essa. Mas, de uma maneira geral, notamos aí pouco investimento na proteção de perímetro e de endpoints, ou seja, soluções de firewall, antivírus de primeira geração que não atendem, que não protegem dos novos ataques, né? Também, sem uma política de segurança da informação implantada, não há uma especialização de segurança, até pelo tamanho da área de TI, normalmente pequena, em segurança da informação. Soluções de backup, no caso, seja a própria ferramenta ou as mídias de backup com baixa confiabilidade, baixa performance, sem políticas de testes. E por último, uma adoção em larga escala, né, do Office 365, agora Microsoft 365, para uso de e-mail, de arquivos, muitas vezes servidores de arquivos rodando no SharePoint, OneDrive, e de um ano e pouco para cá, principalmente a adoção do Teams como uma ferramenta, né, para conversas internas, para reuniões, enfim. E então é um cenário muito comum que a gente tem percebido ao longo desse nosso histórico trabalhando aí com esse mercado, né? E basicamente as consequências que isso traz, né, desses pontos que a gente colocou antes, ambientes mais vulneráveis a ataques devido à baixa proteção. Então, ransomwares e novos malwares, técnicas de invasão de nova geração também, vamos dizer assim, usando escalação de privilégios, movimentação lateral e ocasionando exfiltração de dados, né, que seria um vazamento de dados, é algo muito comum nesse mercado. Justamente quando você mais precisa, você vai recorrer a um backup, ele é um backup que está incompleto, não tem garantia de restauração, você não tem confiança de que você vai ter aquele dado no momento que você mais precisa, né, seja depois de um incidente ou mesmo, né, uma ação manual ou um ataque. E, logicamente, com isso, você traz um risco alto de continuidade de negócio, né, em caso de desastre de qualquer tipo. E em relação ao Microsoft 365, não conhecer, ou seja, ter a negligência da sua responsabilidade sobre os dados, né, enquanto que a Microsoft, na verdade, é responsável pela infraestrutura. E justamente a gente tem passado aí nos últimos anos por grandes problemas aí de segurança da informação, né, que às vezes pode falir uma empresa, né, quando não tem a continuidade do negócio. Então, você tem aí alguns riscos que o Fórum Econômico Mundial aponta justamente, né, para a TI, para a segurança da informação, como sendo aí um potencial de uma pandemia, de impacto econômico. Então, no mercado SMB, por exemplo, tem uma matéria aqui do UOL, vocês podem consultar aqui pelo QR Code, em que você pode aí ter um prejuízo de 93 mil a 163 mil dólares para pequenas e médias empresas, quer dizer, é um grande problema. Tem um relatório aqui da Fortinet, de uma matéria aqui da Convergência Digital, também o link aqui para consulta, que justamente coloca o Brasil nesse primeiro trimestre de 2021, com um número grande aí de ataques, 3,2 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos, liderando o ranking da América Latina. Então, são cenários que acho que todos têm acompanhado aí essa incidência muito grande de problemas que as empresas têm enfrentado. Seja justamente pelos ataques, né, as ameaças tecnológicas, como invasões, disseminação de vírus, roubo de dados, como também ameaças físicas que sempre podem ocorrer, né, como explosões, incêndio, enfim, roubos, furtos de equipamentos, queda de energia também, né, falha de equipamentos também, ou até sabotagem, vandalismo, enfim, problemas com ações humanas, enfim, são os tipos de ameaças aí que podem explorar vulnerabilidades e afetar os ativos da empresa, né? Então, um exemplo disso que aconteceu recentemente, e a gente coloca aqui uma metodologia que foi utilizada, bem complexa, de um ataque que aconteceu no grande laboratório, afetando vários serviços on-premises, IaaS, né, ou seja, na nuvem aqui, SaaS, Office 365, ambientes Windows, onde a gente percebe aqui técnicas avançadas de escalação de privilégios, movimentação lateral. Eles ficaram cerca de 2 meses
fazendo um trabalho em background, criptografando dados, inclusive de backup, para na hora que realmente criptografaram dados de produção, gerou o impacto que todos viram de serviço mesmo até hoje não está estabelecido, né? E foi um ataque que gerou bastante incidente na mídia. E falando especificamente de Office 365, como eu comentei, dentro da própria central de confiabilidade da Microsoft, eles colocam que os dados pertencem aos clientes e a Microsoft, na verdade, simplesmente fica responsável pela infraestrutura, né? O tal do modelo de responsabilidade compartilhada, né? Isso, toda nuvem pública justamente deixa claro isso. Então, o fato de você fazer o backup, fazia backup antes de migrar para o Office 365, não quer dizer que depois que você foi para lá, você tem que deixar de fazer backup. Você pode ter problemas de exclusão acidental de dados, ameaças internas mesmo, pessoas, enfim, que podem apagar os dados, apagar a lixeira, né, que fala, eu tenho a lixeira ali por 15 dias de dados. Isso, na verdade, não é um backup. E sem falar de compliance, né, de requisitos legais para você cumprir o que a sua empresa e até parceiros e fornecedores solicitam que você tenha uma melhor governança, né, destes dados que você cada vez está usando mais, como a gente comentou no início do Microsoft Teams. Então, a Vim lançou aqui um e-book, tem aqui o link também para vocês acessarem e fazendo o download. Bem interessante, uma leitura sobre a importância de você ter, né, backup do Office 365, principalmente devido ao Microsoft Teams. Tem também outros materiais que a Vim sempre tem divulgado em relação a backup de Office 365. Tem outras empresas também que estão batendo muito forte nisso, ou seja, é uma realidade, é uma necessidade muito grande você pensar não somente no backup de servidores, que é o mais tradicional, como também do que você tem na nuvem, né? Vou passar aqui um QR Code, como eu comentei, para que vocês já, durante o evento, façam um cadastro para no final a gente sortear os brindes que a Cinex está disponibilizando, são vouchers do iFood. Então, esse sorteio ele vai acontecer no final do evento, mas a gente já quer deixar aí mais facilmente esse formulário para que vocês vão preenchendo aí com calma enquanto vão assistindo, tá? Vou deixar aqui só um tempinho para vocês capturarem a tela e fazer esse preenchimento. Teremos 4 brindes e os primeiros num valor um pouquinho maior. E aí já ganho o voucher para poder comer aquele lanche na sexta-feira, né? Eu vou deixar mais um pouco. Depois a gente volta rapidinho no final. Ou acredito que a gente possa também colocar nas informações públicas aqui de perguntas e respostas, Heitor e Camila, o link também para quem entrar depois, já também clicar direto no link, tá? Acho que podemos fazer isso. Bom, vamos falar então das soluções. Começando por Lenovo, vou passar a palavra e o vídeo aqui também para o meu colega Felipe Lacerda. Na sequência, vim com o Rafael Cavalcante e eu volto para falar de AWS. Tá? Vou passar o vídeo aqui para você, Felipe, só um minuto. Perfeito. Pronto, você já está com o vídeo também. Obrigado, Kleber. Primeiramente, gostaria de agradecer aí a oportunidade, né, ao Kleber e todo o time da Pisifor aí, por ter essa oportunidade de falar um pouquinho de Lenovo, né, que integra toda essa solução. Agradecer aos participantes também, né, que estão reservando aí um pouco do seu tempo. A gente sabe que tempo é dinheiro, né, no mundo dos negócios. E a gente poder estar aqui falando um pouquinho das soluções que podem trazer insights para vocês, trazer uma melhoria, né, para o seu ambiente. Isso é muito importante. Como teve a introdução ali, meu nome é Felipe Lacerda, sou pré-vendas na Cinex, tá? Já trabalho com Lenovo aí há aproximadamente uns 8 anos, tá? Acompanho aí toda a linha Data Center desde o seu início.
E hoje eu vou falar um pouquinho de como o Lenovo com Vim, né, a gente pode endereçar aí uma solução de backup resiliente e segura para o seu ambiente, né. A Lenovo é parceira de Vim, né, e trazendo já alguns dados aqui, né, sobre a Lenovo. A Lenovo é uma empresa aí que está entre a Fortune 500, né, como uma grande empresa de valor aí, e atualmente tem representatividade aí em mais de 7 nacionalidades, né? Temos fábrica, inclusive, no Brasil, né? Em Indaiatuba, ou seja, a gente tem produtos aí que trazem incentivo de PPB, né? Fabricados no Brasil, a gente consegue ser bastante agressivo e eu vou abordar um pouco mais isso mais para frente, tá? A Lenovo tem um investimento muito grande em HPC, em High Performance, ou seja, mais de 7 centros, né, de pesquisa aí espalhados pelo mundo aí, focados em a gente falar de HPC, em performance, e não é à toa que a Lenovo tem aí mais de 248 recordes aí de performance. A gente tem esse material público também, bem legal, depois se quiser acessar e entender um pouquinho de como a Lenovo divide aí esse market share aí no ambiente. Pode passar. Tá, né? Bom, falando um pouquinho, inclusive, entrando um pouco mais nesse assunto, né, a Lenovo é o provedor número 1 aí em supercomputação no mundo aí, tendo aí uma porção aí de 36,4%, né, dos sistemas aí no mundo, ou seja, todo o investimento que a Lenovo faz aí em HPC para trazer dentro do seu portfólio aí, que eu vou falar um pouquinho quais são as linhas, um produto que é líder em performance, né, tudo isso alinhado com algo que é muito importante, que é a resiliência também. Eu vou falar agora nesse próximo slide aí, porque falando de uma solução de backup, né, é muito importante a gente levar em consideração os ganhos que a gente vai ter com o ambiente, além de performance, um ambiente resiliente. A gente sabe que esse ambiente de hardware vai fazer a proteção dos seus dados de produção, né, vai automatizar tudo isso, e a Lenovo é número 1 aí em resiliência, tendo um baixíssimo nível de downtime aí, chegando a 1,64 aí, são dados recentes, né? Ou seja, se aproximando aí de equipamentos IBM Power, né? Que são equipamentos aí com arquitetura RISC, que já sai aí do x86. Então, a gente tem aí um ambiente que vai trazer segurança, resiliência e, claro, economia, né? Quando a gente fala em parada, a gente sabe que uma parada de um equipamento vai afetar seu ambiente, pode afetar de forma até afetar a parte de continuidade dos negócios. Isso é muito importante, o pessoal, tanto o Rafa quanto o Kleber falaram aí, né? E alinhado com isso, a gente também, além da resiliência e da performance, a gente tem que falar também de satisfação do cliente, né? O cliente, é óbvio que ele não quer ter que acionar o suporte, mas o importante é que ele tenha a melhor experiência caso ele necessite, né? Então, tem um estudo aí que a Lenovo, número 1, em 18 de 22 atributos aí, né, que foram pesquisados aí, a Lenovo entregou. Eu tenho uma experiência, inclusive, bem pessoal com isso. Eu fui do time de especialistas da Lenovo, né? Então, eu sei qual a preocupação que a Lenovo tem em trazer a melhor solução e da forma mais rápida, né? Então, é muito bom quando um cliente tem uma solução, às vezes uma troca de disco simples, que é o disco que já deu a sua vida útil, precisa ser feita uma substituição, e a Lenovo está preocupada em entregar isso da forma mais rápida, endereçar isso da forma que o cliente se sinta seguro, né? Falando um pouquinho agora da linha de hardware, né? Os servidores da Lenovo, com a nomenclatura ThinkSystem, né? Tudo que é a parte de hardware, tanto servidor quanto storage, a gente chama de ThinkSystem, né? E aqui a gente vai abordar mais focado na parte desses modelos que a gente utiliza para esses projetos de backup. Então, a Lenovo ela tem um portfólio de fim a fim, né? Um portfólio bem amplo que atende diversos workloads, mas aqui a gente vai focar em alguns modelos específicos, até para ter alguns insights de como a gente pode endereçar e ajudá-los, tá? Começando aí pelos servidores da linha de hack, né? Pode passar. Servidores da linha de hack ThinkSystem, né? E temos também servidores de torre, também podem ser endereçados para esse tipo de solução, né? Mas são equipamentos aí desenvolvidos aí para que tenha um fácil gerenciamento, sejam flexíveis, né? E que você possa ter diversas facilidades aí no seu ambiente, né? O equipamento, como eu disse, ele é número 1 aí em resiliência. Isso é muito importante, né? Pelo estudo da ITIC, baseando numa solução que a gente está falando de backup, que o cliente, aquilo vai ser a segurança do ambiente do cliente. E aí
isso engloba outros serviços, como, por exemplo, a parte de implementação tem que ser simples, a atualização desse ambiente, manter esse ambiente em pé. Então, a Lenovo tem diversas ferramentas da linha de xClarity, por exemplo, que facilitam o uso desses servidores, o gerenciamento desses servidores, né? Ele consegue centralizar esse gerenciamento numa ferramenta chamada xClarity Administrator, que centraliza todo o data center ali na parte de hardware, para você gerenciar isso, todos os seus ativos Lenovo, né? Para que a Lenovo seja o vendedor de maior confiança ali para o cliente dentro do seu portfólio, tá? Eu vou falar agora um pouquinho de uma comparação, né? Iniciando ali nas nossas linhas SR, né? Nos nossos servidores ThinkSystem, são mais comumente utilizados para esses projetos, né? Começando numa comparação custo versus performance, né? A gente tem aí com os SR530 os nossos servidores ali, que eu posso dizer aí o pãozinho quente, né? São servidores que a gente utiliza muito porque oferecem uma ótima performance e dentro disso oferece também um melhor custo, né? Então, ele vai atender a maioria dos ambientes, e aí, caso uma necessidade de mais processamento, aí a gente pode considerar subir para um SR570, ou mesmo os SR630 e 650, onde a maioria das nossas soluções ali de software são baseadas, né? Tá bom? Pode passar. Alinhado a essa solução aí de servidores, né, a nossa solução de ThinkSystem, para quem não sabe, a Lenovo também é parceira da NetApp, né, e a gente tem história de NetApp OEM Lenovo, né? E aí faz muito sentido a gente falar dessa linha, né? Que é uma linha aí que a Lenovo tem um excelente custo, bem agressivo para esse equipamento, e ele atende workloads desde entrada até mid-range sem problema nenhum, né? Aqui a gente está vendo um overview aí do portfólio, né? Desde o modelo de entrada, que é a nossa DE2000H. O H, para quem não sabe, são storages híbridas, e o F, as storages all flash, né? Então, a gente tem aí muito comum utilizado aí para esses projetos com Vim, com a integração ADE 2000, ADE 4000, né? Então, a ADE 2000 vai trazer um melhor custo e, caso uma necessidade, a gente escala isso para a ADE 4000. Mas eu tenho até alguns exemplos que eu vou utilizar, né? Mais para frente, né? De bundle. Mas esses equipamentos, eles oferecem... falando de uma forma, um overview sobre eles, a gente oferece, além da proteção que a gente vai ter, toda a inteligência que a gente vai ter com o Vim, a gente também tem algumas nossas proteções a nível de hardware, integrações também com a solução, né? Então, dessa história de ADE, que seria a história de entrada aí, né? Fazendo parte ADM, que já seria uma outra solução mais complexa, a gente tem algumas features, né, que a gente entrega com essa história aí, que fazem integração com o Vim também, né? Sendo elas o DDP, né? O RAID DDP, que é um RAID que entrega um rebuild para os discos até 8 vezes mais rápido, isso é muito importante, uma substituição de um disco, né, que já deu a vida útil, né, ou que apresentou algum tipo de falha. Possibilidade de SSD para cache, né, para leitura, né, nos ambientes híbridos, né, então a gente tem aí um ganho de IOPS no ambiente, snapshot, volume copy, né, e tudo isso aí com integração, né, mirroring, né, espelhamento síncrono e assíncrono, né, quando é necessário fazer algum tipo de DR, né, no ambiente, ter uma segunda cópia do dado, encriptação dos dados, né, e FIM Provisioning também, que é uma solução onde o cliente não vai ocupar todo o espaço necessário ali para aquele volume, você vai provisionar, entregar isso para sua VM e ele vai ocupar conforme for utilizando, né, não vai travar aquele volume já no que você provisionou, tá? Bom, aqui eu tenho um diagrama de como a gente pode aplicar toda essa solução, né? Tanto a solução do servidor SR quanto a solução DE, né? Que a gente falou agora. Então, a gente tem aqui um ambiente de produção já compostos já por servidores SR e a história de DE. E aqui a gente tem um servidor de backup ali onde vai integrar o Vim, né? E a gente fazendo esse backup usando como repositório storage DE, que vai fazer toda a integração, onde ali o cliente tem outras possibilidades de acordo com a ferramenta, onde o Rafael vai falar um pouco mais, mas o cliente consegue fazer um backup na nuvem, né, ou mesmo um backup para fita, né, então, e essa storage tem uma ótima escalabilidade, então a gente consegue crescer isso aí em gavetas, né, e entregar para o cliente já numa storage que tem um ótimo custo, uma escalabilidade muito grande para ele, né? Além, né, dependendo do projeto, a gente trabalhar com discos na barriga, né,
para aqueles projetos, né, bem pequenos, e aí, conforme a necessidade, a gente coloca a DE, a gente tem material de referência sobre isso também, pode passar, cara. Então, aqui a gente deixou o link, depois vai ser compartilhado com vocês aí. A gente tem um material aí, né, temos o QR Code também, né, se você quiser já acessá-lo, né, você já pode acessar esse documento. É um documento onde fala das melhores práticas, né, para se utilizar aí a DE em conjunto com o Vim, né, a integração que a gente vai ter lá pelas APIs, né, tudo isso integrado com a solução de storage da DE, tá bom? Bom, essa foi minha apresentação, falei um pouquinho sobre as soluções, agora eu vou mostrar um pouquinho sobre o bundle, tá? Como eu comentei, a gente tem alguns modelos de bundle, né? Sendo aqui, falando um pouquinho sobre o bundle, né? Tendo um target ali de 6 teras, um número de VMs de 60, né? VMs, com um tamanho aproximado, né? Isso é um sizing aproximado aí de 100 GB, com SLA de 8 horas. Mudança diária de 10%, né? E 60 dias ali de retenção, né? A gente está entregando isso num SR530, como eu disse, é onde a gente alinha o melhor custo, né? Mais uma storage DE, né? 2000H, né? Que aí tudo isso com discos de 4 teras aí, RAID 6, tendo um ambiente aí, um líquido de 36 teras, né? Já considerando todo esse sizing, né? E para a gente poder trabalhar, por exemplo, um ambiente que vai crescer, né? O dobro disso. Lembrando que aqui a gente tem tem a informação de data reduction, né? Tá fazendo uma redução de dados ali de 2 para 1, tá? Mas isso tudo através da ferramenta de Vim, né? Que vai fazer a deduplicação aí dos dados. Pode passar. Tá? E aí, com apenas, por exemplo, a alteração dos discos, a gente entrega com os mesmos 12 discos, 8 tera, agora trabalhando com discos de 8 tera, 70 teras utilizáveis ali dentro da mesma caixa, né? E uma configuração similar, agora dessa vez com 120 VMs, né? 12 teras de source ali, o SLA de backup, ali a gente mantém as 8 horas ali, mudança a mesma coisa, né? O mesmo parâmetro, e uma retenção aí de 60 dias ali para o incremental também, tá? Bom, essa foi minha apresentação. Depois a Lenovo ela possui um portfólio bem abrangente. Depois vocês podem procurar a PIS4 para a gente falar um pouco mais, né? Além da integração com essas soluções, a Lenovo também tem integração de Vim com hiperconvergência, com outras soluções para a gente poder falar um pouco mais. E eu gostaria de passar agora a palavra para o Rafael, vai apresentar um pouquinho de Vim aí. Beleza, Felipe, obrigado aí pela... Vou colocar o seu vídeo aqui. Obrigado. Tá bom, Obrigado, gente. Imagina, Felipe, obrigado você aí pela apresentação, extremamente importante, né, a gente falar sobre o hardware, que é o que vai sustentar toda a nossa solução. Então, bom, pessoal, bom dia novamente, meu nome é Rafael Cavalcante, eu sou colega do Felipe na Synnex, né, e minha área é mais área de backup, né, trabalho com Vim. Então, a ideia hoje aqui da nossa apresentação é falar mais um pouco da nossa plataforma. Se tiverem dúvida, podem colocar no chat, a gente responde no final. Ou a gente fica à disposição aí pós-evento para falar, desenvolver o projeto, tirar as dúvidas de vocês. Bom, então, a ideia da Vim é a gente solucionar, né, ajudar vocês com esses desafios que a área de TI tem hoje. Então, a gente sabe que a gente vive uma nova era, uma era voltada para dados, e a gente acaba espalhando esses dados, né, em várias localidades. Então, se a gente fizer uma análise de alguns anos atrás, esses dados eles eram centralizados, né? A gente tinha um perímetro sobre os nossos dados. Então, eles ficavam ali no nosso data center, a gente tinha um certo controle, né? Tinha um controle maior do que acontecia, principalmente relacionado à proteção. Então, agora a gente vive nessa era de dados, né, a era da nuvem, né, e de vários provedores. Então, cada nuvem hoje acaba ofertando um serviço diferente para a gente. A ideia é a gente acabar utilizando esses provedores da melhor forma possível. Então, os dados eles acabam que passando o perímetro, né? Então, meus dados estão espalhados em várias localidades. E isso aumenta a complexidade do gerenciamento, né, principalmente a proteção, compliance, LGPD sobre esses dados. Então, a TI ela tem essa necessidade, né, esses desafios atuais, tanto de gerenciar esses dados da nuvem, e quando a gente fala do nosso on-premise,
a gente também tem os dados espalhados em várias localidades dentro do nosso data center on-premise. Hoje, a gente tem, principalmente em cima de virtualização, né, que acaba se tornando um padrão para a gente, né? Então, eu tenho dados em máquinas virtuais. Eu também tenho dados em servidores físicos, né, em bare metal, que dependendo do ambiente, eu ainda preciso manter esses servidores, ou por questões de licenciamento, ou até por questões de aplicações legadas. E eu também tenho a necessidade de proteger dados que não estão em máquinas, né? Não estão em servidores, mas sim dados não estruturados que estão armazenados dentro de appliances ou equipamentos, que é o que a gente chama de NAS. Então, a gente tem essa complexidade, né? A TI, ela tem os dados espalhados, e a ideia é que a gente tenha a mesma proteção, o mesmo compliance, né? A gente pode aplicar o nosso mesmo compliance independente de onde o nosso dado esteja. Quando a gente fala de nuvem, é engraçado que muitos clientes acabam me perguntando, mas o meu dado já está na nuvem, por que eu preciso, né, fazer essa proteção? Será que o meu provedor não é que tem que garantir a proteção sobre esses dados? Até certo ponto, sim. Existe um compartilhamento de responsabilidade sobre esses dados. Então, esses provedores, eles vão se responsabilizar basicamente pela infraestrutura o SLA, e a gente, como cliente, né, como usuários, a gente tem que se responsabilizar pelos dados. E a Vim, ela chegou a fazer um levantamento para checar que tipo de problemas relacionados à perda de dados na nuvem os nossos clientes possuem. E a maioria deles tem problemas relacionados à exclusão acidental de dados, então o usuário deletou acidentalmente alguma informação, ou até mesmo por exclusões ocasionadas por usuários mal intencionados. Então, o usuário ele tem uma relação ruim com a empresa e ele quer trazer um prejuízo para a empresa. Então, ele vai lá e deleta um e-mail, deleta um arquivo no SharePoint, deleta um arquivo no OneDrive, deleta uma máquina virtual lá dentro do provedor de nuvem. E o provedor, ele não vai se responsabilizar, porque esse processo foi feito a partir do usuário, né, do acesso do usuário. Então, não é de responsabilidade dele. Outra questão também bem interessante são questões relacionadas à segurança, né? Então, você tem problemas relacionados a spyware, principalmente contra ransomware, em que você pode ter os seus dados sequestrados, criptografados, e se você tiver um dado, por exemplo, criptografado, sequestrado dentro da AWS, dentro da Azure, enfim, a responsabilidade é sua como usuário, né? Você que deveria ter protegido, não é a responsabilidade do seu provedor. Isso acontece bastante. E, por último, a gente tem questões relacionadas a lacunas de retenção, que é justamente o usuário achar que o provedor dele oferta a segurança e quando ele mais precisa, ele descobre que ele estava desprotegido. Né? E isso fica claro no contrato, né? Cada provedor deixa bem claro no contrato que existe esse compartilhamento de responsabilidade. Pode passar, Cláudio. E aqui a gente tem um exemplo disso. Aqui é com a AWS, mas todos os provedores têm um quadro parecido com esse. Então, aqui a AWS, que é essa parte de baixo, ela vai se responsabilizar pela infraestrutura, por manter a aplicação funcionando, e a parte de cima é o cliente, vai se responsabilizar pelo backup dessa informação, por tudo que acontece. Então, se uma empresa tiver algum problema relacionado ao LGPD, a responsabilidade cai sobre a empresa, não sobre o provedor de nuvem, tá? Porque a responsabilidade de proteger os dados é do cliente. Pode passar, Cláudio. Então, pensando nisso, a Vim, ela disponibiliza para a gente uma plataforma para fazer o gerenciamento desses dados, independente de onde seu dado esteja. Se está na nuvem, se é SaaS em Office 365, se é virtual, ou se é físico, ou é NAS. A ideia é que você consiga fazer backup desses recursos e, o principal, você conseguir fazer a recuperação. Então, você consegue fazer o backup e recuperar em qualquer lugar, a qualquer hora, e o principal, muito rápido. Então, você pode fazer o backup de uma máquina física e recuperar no ambiente virtual. Você pode fazer o backup de uma máquina física e recuperar dentro de um ambiente de nuvem. Então, você tem essa mobilidade, né? É uma mobilidade, portabilidade que a gente chama. Então, você consegue fazer a portabilidade da carga de trabalho entre ambientes. E o nosso licenciamento, ele ajuda com isso, porque você pode
ter o seu ambiente on-premise licenciado. No momento que você decidir migrar para a nuvem, o licenciamento acaba acompanhando. Bom, depois disso, a gente tem toda a parte de monitoramento e análise. Então, a gente consegue fazer o monitoramento de tudo que acontece na ferramenta de backup, dos jobs, dos SLAs, da janela de retenção, mas você também consegue trazer esse monitoramento para o ambiente virtual, né? Então, quando a gente fala de VM, a gente consegue estender para comportamento de máquinas, para chargeback, cenários futuros, né? E você consegue, inclusive, fazer uma análise se uma máquina está tendo um comportamento anormal de leitura e gravação, para tentar identificar se se ela está sendo sequestrada ou criptografada, tá? Então, esse é um produtinho, um add-on, né, que a gente chama ali de VM1. Depois, a gente tem toda a parte de orquestração e automação, né? Então, por padrão, a solução, ela faz a réplica. Então, você pode replicar um ambiente A para o ambiente B, só que a virada de chave desse DR, ela é feita manualmente. Então, o administrador identifica um problema no ambiente A, ele vai ter que ir lá manualmente virar a chave e ligar as máquinas na sequência certa para o ambiente B. A gente tem um produto que também é um add-on, que a gente chama de Orchestrator, que faz a automatização desse processo e, principalmente, ele cria um plano de DR e emite o relatório. Então, você pode usar isso para compliance, ISO, né, questões de mercado. E depois a gente tem toda a parte de governança e conformidade. A ideia aqui é que a gente possa verificar a integridade dos seus backups e das suas réplicas, então garantir que quando você precisar, você vai conseguir fazer a restauração, né, vai estar íntegro. Aqui a gente também consegue integrar com a sua solução de antivírus. Então, na hora de você fazer o restore de uma carga de trabalho, antes do restore, ele faz a verificação, faz um scan à procura de ameaças. Identificou ameaças, você pode terminar o processo de restore, mas essa carga de trabalho desconectada da rede, né, para que ela não possa navegar ali para outro servidor, né, essa ameaça, ou você pode interromper o processo de restore. A gente também consegue lidar com a proteção de dados sensíveis, então a gente consegue fazer com que você ligue uma carga de trabalho, né, um servidor, numa área virtual isolada da produção, e você pode executar testes, consegue procurar arquivos sensíveis, né, dados sensíveis em planilhas, em base de dados, e aí você, identificando esses dados, lida com eles, salva e volta para o repositório. Então, você consegue fazer essa verificação apartada do ambiente produtivo, né? Então, você lida com dados sensíveis na produção e também lida com dados sensíveis no repositório. Aqui a gente falando sobre o nosso ecossistema. Então, aqui é o que a gente suporta, né? Então, quando a gente fala de ambiente físico, Windows, Linux, Solaris, virtual, VMware, Hyper-V, Nutanix. Quando a gente fala de SaaS, Office 365, tá? Então, os produtos que compõem o Office 365, isso a gente vai falar mais para frente. E aqui, quando a gente fala de nuvem, tanto para você usar a nuvem como um destino de restauração, ou fazer backup de dados da nuvem, ou utilizar a nuvem como repositório, a gente também suporta, e aqui falando principalmente de AWS, você pode utilizar lá o S3, Glacier, inclusive aplicando imutabilidade no repositório. Então, isso é uma proteção adicional. Quando a gente fala de instalação da solução e a parte de repositório, aqui a gente tem que falar de Lenovo, né? Então, o Felipe falou para a gente de toda a questão de confiança do hardware, de suporte, né, da solução do vendor estar nas principais empresas do mundo, né, na Fortune 500. Isso é extremamente importante porque garante a confiabilidade do hardware. Então, não adianta nada a gente ter uma solução que vai dar portabilidade, vai fazer backup, vai restaurar de forma rápida, né, que vai integrar com a nuvem, vai suportar o seu ambiente por completo, né, independente de como ele seja, se você não tem um hardware onde você possa instalar a solução e que seja confiável. Tá? Então, é extremamente importante a gente ter essa confiança. Depois aqui a gente fala um pouco de ransomware, né? A gente teve um aumento exponencial contra os nossos dados, né? E o Kleber até falou um pouco lá na nossa introdução. Mas aqui a questão a nossa luta contra o ransomware, ela não é só tecnologia, né? Ela também envolve educação.
Então, aqui a gente tem que educar os nossos usuários e os administradores também dentro da empresa, porque essas ameaças geralmente vêm de acessos indevidos. Então, a gente tem que ter essa educação. Quando a gente fala de tecnologia, a gente consegue ajudar vocês com a VIM, né? Porque a gente tem a nossa plataforma de gerenciamento de dados e você tem a solução te dá várias estratégias para que você possa criar planos de remediação, até mesmo despistar esse tipo de inimigo. Pode passar, claro. Dentro de uma das nossas estratégias, a gente tem a parte de inteligência. Então, a gente consegue fazer uma análise do comportamento dos servidores dentro do meu ambiente, né, através do VM1, e eu consigo identificar no relatório se um servidor está tendo um comportamento anormal. Então, ele está tendo uma leitura escrita e gravação, então um aumento ali de IOPS, que não é um comportamento normal desse servidor. Então, ele me gera um alerta. Então, você, como administrador, pode identificar, não, esse é um comportamento anormal, mas é previsto, ou é um comportamento anormal, mas não é previsto. Então, eu consigo lidar com isso. Tá? Pode passar, Tânia. Um complemento, Rafa, né? O VIM-1 ele já está incluso no licenciamento o Vim Backup Essentials, o qual encaixa muito bem para ambientes até 50 máquinas virtuais, que é a realidade do mercado SMB. Então, ou seja, você compra a solução de backup e ainda ganha uma solução de monitoramento que vai te alertar em caso de ransomware. Tem a proteção, mas também tem o alerta para tomar uma ação antes. Exatamente. Obrigado, Kleber. E essa proteção, ela se estende para todo o seu ambiente de backup e também para o seu ambiente VEMA. Tá? Então, é uma ferramenta a mais para te ajudar nesse gerenciamento. Quando a gente fala de despistar o inimigo, a gente tem o nosso Cloud Tier, né? Então, é a tierização do nosso repositório, né? Que a gente chama de Scale-out repositórios. Então, aqui a ideia é que você possa ter vários repositórios e você possa criar uma tierização baseada no tempo e performance. Então, você pode criar uma estratégia que os 15 primeiros dias de backup vai ficar dentro do seu on-premise, tá? Então, você pode pegar o servidor, lá o Lenovo que o Felipe comentou, e colocar o backup lá nos discos dentro desse servidor, nesses 15 primeiros dias. Depois desses 15 dias, você pode criar uma estratégia para mandar ele para a nuvem. Tá? Então, 15 dias iniciais, então geralmente os dados que eu preciso restaurar são dados recentes, então eu tenho mais agilidade, né? Eu consigo restaurar muito mais rápido, eu tenho mais flexibilidade. Depois de 15 dias, que são dados que dificilmente eu preciso restaurar, tá? Então, você pode criar uma estratégia de mandar isso para a nuvem. Você pode colocar lá, utilizando o S3, né, o Object Storage. Inclusive, agora, a partir da versão 11, você pode criar uma camada adicional. Você tem uma camada de archive. Então, você tem 15 dias iniciais em disco, do 15º dia ao 30º dia fica na camada de capacidade em S3, e depois de 30 dias você manda isso para archive. Isso é bem legal. Isso ele faz totalmente automatizado. Bom, e aí falando um pouco de Office 365, aqui a gente tem um exemplo da nossa arquitetura, né? Então, a ideia do Office 365 é que você consiga fazer uma proteção sobre as aplicações do Office 365. Então, OneDrive, Teams, SharePoint, Exchange, e você ter a opção, você ter a escolha da sua política de retenção. Então, se você precisa manter isso durante 1 ano, durante 10 anos, você possa escolher. E a ideia é que você também possa manter os dados no on-premise, né? Fazer o on-premise como repositório ou utilizar outra nuvem como repositório. Você pode tirar da nuvem Microsoft e utilizar a Amazon S3 como repositório. Que até é o que faz mais sentido, é o mais recomendado, né? Jogar para outra nuvem. Exatamente. A ideia é você eliminar os pontos de criticidade, né? Para fins de governança, por exemplo. Exatamente. E aí, tendo essa informação, tendo esse controle, aí você pode restaurar o seu ambiente, né, de forma granular, inteiro, inclusive fazer migração de ambiente on-premise para ambiente para nuvem, mandar por e-mail, ou só exportar, né? Então, a ideia é você ter total controle sobre a sua retenção e do que você vai fazer com os seus dados. Bom, e para a gente finalizar, esse é um lema da VIM, isso se aplica para que a gente possa eliminar chances de problemas e erros, né, na hora de recuperação de dados, que é a regra 32110.
Então, a ideia é ter 3 cópias diferentes dos dados, duas mídias diferentes, né? Uma dessas mídias ela tem que ser externa, pelo menos uma dessas mídias, uma dessas cópias, ela seja offline ou imutável. Então, se ela é offline, um raster não consegue chegar porque ela está desconectada. Se ela é imutável, se ele conseguir chegar, ele não consegue alterar porque ela é imutável. Então, seguindo essa regrinha, a gente mitiga aí a zero a chance de erros para recuperar os dados, tá? Então, a gente consegue despistar o nosso inimigo. Muito bem, Rafa. Muito bem. Obrigado pelo seu tempo. A ideia aqui é a gente continuar falando de AWS. Por que AWS, né? Bom, em relação até à proteção de Office 365, nós falamos agora há pouco, faz muito mais sentido estar em outra nuvem, e não da Microsoft. Mas, de uma maneira geral, a AWS está como líder no Gartner já há bastante tempo, já quase precisando de um outro quadrante aqui do lado, né? Porque cada vez eles crescem mais. Nós, particularmente, como integradores, trabalhamos também com outros players, mas a AWS ela tem aí um diferencial interessante. E a pergunta aqui é por que a Synnex, né? Por que contratar a AWS via distribuição, né? O chamado Cloud Service Provider, diferente do que você contratar direto. Aliás, só um parênteses antes desse ponto importante. Para quem está participando, entrou depois, aí nas perguntas e respostas, você vai conseguir pegar um link para se cadastrar para ter direito ao brinde, ao sorteio de brinde no final, tá? Teremos 4 vouchers, 4 sorteios, então, para quem não ainda preencheu o formulário, por favor. Bom, voltando aqui, ao invés de você contratar diretamente, criar uma conta diretamente lá na AWS, quando você faz via distribuição, e nós como integradores, integrando aqui uma solução completa, providenciamos isso junto com a Synnex, você já tem os impostos inclusos, diferente de você fazer por lá. O dólar calculado é o dólar P-Tax, que ele é mais barato do que o dólar do cartão de crédito, que você tem que colocar lá. O pagamento você faz em boleto bancário, que a maioria das empresas acaba preferindo, e 45 dias depois do consumo, ou seja, você consome do dia 1º ao dia 30 e paga só lá na frente. E importantíssimo para você iniciar a jornada para a nuvem, por exemplo, começando com um backup ou mesmo fazendo testes de instâncias, de bancos de dados ou qualquer outro serviço gerenciado, conseguimos prover créditos, ou seja, valores, enfim, $500, $1.000, dependendo do tamanho do ambiente, para fazer um mês de teste, validar se realmente aquilo te atende. A Synnex também provê um portal chamado CloudSolve para te dar insights e projeções de consumos adicionais ao que a própria AWS coloca lá na console. E o mais importante, se não se bastasse, suporte 24/7 incluso para problemas técnicos. Caso você contrate qualquer nuvem pública, não estamos falando só de AWS, não, Microsoft, Google, você tem que contratar o suporte separadamente. Neste caso, uma vez contratando via distribuidor, você já tem o suporte da Synnex 24/7 por telefone ou e-mail, tá? Então, esse é um grande diferencial e, logicamente, comparando o valor, se você pegar uma cotação direto lá na calculadora, né, online, tudo isso que a gente comentou aqui, o custo-benefício fica mais barato, fica melhor, ou seja, do que você contratar diretamente por eles, tá? Direto no provedor, no caso, né? Falando um pouco aqui da arquitetura integrada, que a gente já falou, na verdade, só reforçando aqui, né, de todos os workloads que nós conseguimos proteger com o Vim e, no caso, usando o Lenovo, né, como um dispositivo aqui de performance tier. Esse desenho, ele mostra justamente os 3 tiers do Scale Out Backup Repositório que o Rafa comentou. Então, Lenovo aqui para DAS ou para NAS, né, aqui você tem storage DE, e aqui você tem o DM, né, como podendo ser aí repositórios, ou o servidor, na verdade, né, também como Vim Backup, né, por exemplo, aqui no meio. O Capacity Tier, né, além dos outros suportados, né, o que a gente recomenda trabalhar aqui com a AWS S3, eu vou falar um pouquinho até das características do S3 também. E, por fim, após um certo período, após uma certa retenção, o Glacier, né, que seria um armazenamento mais barato, mas um tempo de retenção maior, né? Todas
tanto o repositório quanto a parte de objeto, né, quanto imutabilidade, que seria o caso aqui do Archive Tier, você consegue habilitar e ter uma proteção maior contra ransomware, como o Rafa falou. Aqui, em relação ao S3, nós temos um conceito da AWS que é o Intelligent Tiering, que você configura lá no Bucket. Bucket é o repositório desses objetos, para ele trafegar também de maneira automática entre as diversas classes de armazenamento, storage class, frequent access ou infrequent access, e ainda archive ou deep archive. Então, a Veeam consegue fazer essa integração com a AWS de uma melhor maneira até do que os demais. Aqui embaixo, por exemplo, a gente pegou aqui um exemplo de uma proposta que a gente apresentou para o cliente, com o custo do Infrequented Access com One Zone, ou seja, uma única zona de disponibilidade, mas também poderia ser o Standard, que teria mais de uma zona, na Califórnia. E até por que Califórnia? Não sei se alguns podem questionar, mas eu posso armazenar esse dado, de repente eu tenho compliance na minha empresa, LGPD. Quando você armazena na Califórnia, uma dica, e isso a gente até já verificou dentro do nosso trabalho de LGPD com advogados, né, especialistas em direito digital, que você pode armazenar na Califórnia, por exemplo, né, ou até em outras localidades na Europa, porque na Califórnia você tem a CCPA, que é a Lei de Proteção de Dados local. Outra coisa também que a gente sempre, dentro de um projeto, a gente faz um cálculo, a gente faz uma estimativa para os clientes, conhecendo como é essa arquitetura, não só o armazenamento do dado, mas também as operações e tráfego de saída. E, inclusive, dentro da POC, né, que a gente comentou, também é interessante para validar esse gasto, projetar esse gasto que você vai ter levando esses dados para a nuvem. No caso desse item específico de Infrequented Access, você tem 30 dias de retenção. Agora, no Glacier, por exemplo, que seria esse archive, né, 90 dias, ou Deep Archive, 180. Então, depende da retenção do dado. E o mais importante, como eu comentei ali, que faz uma grande diferença, é ter o suporte, quando eu falo suporte técnico, quando você contrata direto no provedor, você tem um suporte apenas para a parte de faturas e custos. Aqui, nesse caso, você tem um suporte técnico, de fato, da Synnex. Aqui temos o link, né, de novo, QR Code aqui, de um blog interessante que fala desse Archive Tier usando a imutabilidade, que é essa proteção contra ransomware, ou seja, o dado, uma vez que você coloca ele lá dentro, você não tem ransomware que vai conseguir fazer essa alteração desse dado, criptografar ele novamente, tá? Nesse exemplo aqui está usando o Deep Archive, né, que é o caso de 180 dias, né? Mas poderia ser, por exemplo, não, nesse caso é o Deep Archive mesmo. Então, para alta retenção, né, você pode configurar. Além da imutabilidade, não sei se ficou claro, relembrando, no servidor de backup, no caso, no Performance Tier, o primeiro ali, você pode ter máquinas Linux fazendo papel de proxy, que, por sua vez, vai também garantir a imutabilidade no primeiro local do backup. Também é muito importante isso. E trazendo um pouco da experiência que a gente tem de projetos aí em clientes aqui, a gente pegou até um exemplo de propostas, a gente fez um sizing de uma solução, como eu comentei, a gente trabalha já bastante, tem vários cases aí, então, por exemplo, aqui um cliente que a gente chegou num cálculo aí de 13 teras de consumo, qual a capacidade do servidor Lenovo necessária para rodar aquele backup, qual a taxa de transferência, quantos IOPS necessários, usando ferramentas da Veeam para isso, tá? Estou acelerando o ritmo também para dar tempo da gente abrir para os brindes e também perguntas aí no final, tá? Mas, enfim, vocês vão ter o contato aí nosso para desenhar um projeto para vocês, fazer uma POC, enfim. Tá? Mas é só para mostrar. E vários clientes que já implementamos, case de sucesso, e um deles que, na verdade, foi até o primeiro que eu perguntei, ele já falou, não, pode publicar, pode colocar lá no webinar sem problemas. É a Taurus Petróleo, um cliente do Mato Grosso do Sul, da cidade de Dourados, que é uma distribuição de combustíveis, uma empresa, né, no segmento de SMB, de um pouco mais de 100 funcionários. Nos trouxe o desafio para fazer o backup de um ambiente relativamente pequeno, com 7 máquinas virtuais, 2 teras de armazenamento, e com a intenção de migrar para a nuvem em breve, 104 usuários de Office 365, tem aqui o contato para referência, que é o Francisco Lenk. A primeira fase do projeto que nós desenhamos e vendemos em 2020 envolvia software e hardware para backup sendo armazenado on-premises. Então, foi a licença Veeam Backup Essentials, que eu comentei agora há pouco, para até
10 instâncias. Ele é um licenciamento de 5 em 5. Então, como ele tinha 7 VMs, né, na verdade, é o mínimo, né, que ele tinha que contratar para até 10 VMs ou instâncias na nuvem, né, indo para a nuvem, ele pode reaproveitar essas instâncias no conceito de portabilidade, como o Rafa falou. E também a licença adicional para o backup do Office 365 para 104 usuários. O repositório, o servidor de backup foi um servidor Lenovo SR550, que é o mesmo que o Lacerda comentou, com 8 terabytes de dados, já com o Windows 2019 Essentials fornecido pela Lenovo, tá? E o nosso serviço de implementação remota. Nesse caso, fizemos tudo a partir de São Paulo, não foi necessário deslocamento, o cliente mesmo pôs no rack, e nós fizemos a configuração lá do xClarity, instalamos o Windows e o Vim Backup Server, que nesse caso foi com o Windows, como eu comentei, mas hoje a gente tem direcionado também para ter um proxy em Linux para usar a imutabilidade. Aqui isso é um recurso da versão 11, na ocasião na versão 10 não tinha isso ainda. E o Office 365 também, né, trazendo os dados e armazenando on-premises, né, com as 10 instâncias aqui rodando nos 2 hosts Hyper-V. Bom, aí esse ano Francisco me chamou para fazer para justamente aderir à regra 321, ou seja, criar um repositório adicional na nuvem, né, com S3 bucket, cerca de 3 terabytes, que é o consumo atual, pelo menos que a gente verificou. Então, com isso, ele ficou aderente aí à regra que o Rafa comentou agora há pouco, né? Então, assim, foi um case de sucesso, não é o único, temos outros aí espalhados no Brasil, e, enfim, mostrar para vocês que a gente consegue realmente desenhar, entregar e deixar o seu ambiente mais protegido. Pessoal, é o que eu tinha para falar para hoje, junto com o Rafa e o Felipe. Vou deixar um espaço aí para perguntas e respostas, se houverem. Vocês que estão organizando, acho que não tem, né? Kleber, nós temos do Daniel, tá? Tá nuvem, vocês planejam trabalhar com ela também? O Rafa, você lembra se tem... Então, vamos lá, Daniel. São 2 pontos. Quando a gente fala de nuvem, a gente fala a nuvem como origem dos dados, né? Ou como destino, tá? Como origem, eu creio que não, porque até então, quando eu falo origem, é você ter o Vim instalado na nuvem quando o seu repositório, a sua origem, né? As suas máquinas virtuais, enfim, as suas instâncias, tem workloads na nuvem. Então, AWS, Azure e, recentemente, agora, a Google, nesta última versão, o GCP, né? Estão suportados. Eu não lembro de ter visto Oracle como origem, mas... Kleber, eu acho que o que dá para fazer é identificar hoje a gente não tem não suporta nativamente, mas o que dá para fazer é tratar as máquinas dentro dessa nuvem como máquinas físicas e fazer a instalação do agente. Exatamente. É uma saída. Chega a ser nativo, mas dá para fazer. É uma saída, assim como, por exemplo, numa nuvem privada, né? Você pode estar num provedor local e seria essa mesma abordagem. Que quando você tem esses outros os 3 líderes que nós comentamos ali, que entraram primeiro nessa lista, nessa matriz, você tem a opção de instalar um Vim Backup for AWS, Vim Backup for Azure, e fazer uma configuração sem necessidade de agentes lá na nuvem. Isso falando de origem, Daniel. Quanto a destino do backup, ou seja, o armazenamento objeto, nós temos ali várias opções. Então, além de AWS, também o Azure Blob, né, a própria IBM Cloud e todos os outros que são S3 compatible, ou seja, compatível com S3. Então, temos outros provedores aí no mercado que se encaixam dessa maneira, até mesmo nuvem pública S3, como ferramentas